Olá pessoal, vamos então nessa semana tratar sobre a regra da cadeia. Lembrando que a regra da cadeia para uma função de uma única variável nos dava uma regra para derivar funções compostas. Vocês devem se lembrar do cálculo 1, evidente, né? Se y fosse f de x, e x fosse g de t, e f e g fossem funções diferenciáveis, então y é uma função indiretamente diferenciável de t. Então, por exemplo, dy dt pode ser dado como dy dx, dx dt. É como se eu pudesse simplificar aqui e ficar com dy dt, certo? Regra da cadeia, então, tem três casos. Nós vamos ver o primeiro caso, o segundo caso, depois o caso geral. O caso 1 diz o seguinte: suponha que z é uma função que depende de x e de y, e ela é uma função diferenciável de x e de y. E x é um g de t e y é um h de t, ou seja, x depende de t e y também depende de t. E elas são também diferenciáveis em t. Então, z vai ser uma função diferenciável em t e a regra vai ser assim: dz dt vai ser del, porque agora é derivada parcial, né? Del f del x de dx dt. Veja que se eu pudesse cancelar esses dois aqui, ó, ficaria com del f del t, que é uma parcela de dx dt. E aqui, del f del y dy dt. De novo, se eu pudesse cancelar os y, ficaria del f del t. Del f del t mais del f del t, como são duas parcelas, que é x e y, eu tenho o dz dt, tá? Porque o do z depende de x e de y, por isso. Então, regra da cadeia para funções de duas variáveis é assim. Vamos fazer um exemplo para poder entender um pouquinho melhor. Se z for x ao quadrado vezes y mais 3xy à quarta, e x for seno de 2t e y for cosseno de t, determine dz dt quando t for zero. Então, o que eu vou calcular? Dz dt. Para calcular esse aqui, ó, vai ser del f del x de dx dt mais del f del y de dy dt. O que eu preciso saber? Quem que é del f del x, quem que é del f del y, quem que é dx dt, quem que é dy dt. Então vamos lá. O meu del f del x é derivar essa função x aqui, ou seja, vai ser 2xy mais 3y à quarta. O meu del f del y é derivar essa função em relação a y, vai ficar x ao quadrado mais 12xy à terceira. Quem que é meu dx dt? Dx dt é a derivada de x em relação a t. Se é seno de 2t, vai ficar 2 cosseno de t. E quem que é dy dt? A dy dt é derivar cosseno de t, que vai ficar menos seno de t. Bom, então, na verdade, o meu del f del x, desculpa, del f del t, o del z del t, certo? dz dt, ele vai ser 2xy mais 3y à quarta, que multiplica 2 cosseno de t, mais x ao quadrado mais 12xy à terceira, vezes o menos cosseno de t, que está ali. Menos seno de t, desculpe, né? Menos seno de t. Então, vezes menos seno de t. Tá, só que eu quero saber isso quando o meu t for zero. Então, eu vou pegar essa parcela aqui, vou copiar e vou resolver ela na próxima página, tá? Vamos lá. Coloco ela aqui, vou arrastar ela toda lá para cima. Cadê? Isso aqui, vamos arrastar lá para cima para poder resolver. Bom, o meu del f del x, então, o dz dt, né? O meu dz dt vai ser o x, lembrem que ele é, vamos lá ver, seno de 2t.
Seno de 2t. Se t é zero, vai ficar seno de zero, que é zero. E o y, ele é cosseno de t, não é isso? Cosseno de t. Então, ele vai ficar, quando t for zero, vai ficar cosseno de zero, que é 1. Então, no lugar do x, eu coloco zero. No lugar do y, eu coloco 1. E vamos resolver. 2x, 2 vezes 0, vezes 1, mais 3 vezes 1 à quarta. Vezes 2, cosseno de 0. Mais, no lugar do x é 0, no lugar do x é 0, e no lugar do y é 1. Vezes menos seno de 0. Então aqui vai dar 0. Então o meu dz dt ficou 3, que multiplica 2 cosseno de 0, que é 1, vezes 2. Mais, aqui ficou 0. 0 vezes menos seno de 0, que é 0, portanto, ficou 6, certo? Então essa resposta aqui é 6 quando t é 0. Exemplo 2. O exemplo 2 é uma aplicação. A pressão P em kPa e o volume V em litros e a temperatura T em Kelvin de um mol de um gás ideal relacionam-se pela equação PV, então vamos colocar PV é igual a 8,31 T. Determina a taxa de variação da pressão. Ele quer saber, então, dP. Por quem? Não sei, né? Ele quer saber a taxa de variação quando a temperatura é 300 Kelvin, então K é 300 Kelvin. E está aumentando. Então, é dK, variação, né? De quem? 0,1 kelvin por segundo. Então, é dt. Esse aqui é 0,1 kelvin por segundo. E quando o volume? O volume meu, ele é 100 litros. E está variando dV dt 0,2 litros por segundo. 0,2 litros por segundo. Então ele quer dP dt. É isso aqui que ele quer. Para isso tem que primeiro isolar essa equação. Então, se PV é 8,31T, é porque P é igual a 8,31T sobre V. Pronto, agora sim. Essa aqui é a minha função. O que eu preciso calcular? Se eu preciso calcular dP dt, eu vou ter del P del K vezes dK dt mais del P del T vezes dV, desculpe, né? Aqui foi... Aqui o Kelvin era, na verdade, temperatura, né? E aqui sim, dV dt e dV dt. Pronto. Vou copiar essa fórmula aqui para nós continuarmos na próxima página, né? Copiar. Copiei aqui, então vamos lá. Então eu tenho que montar essas equações aqui. Para poder montar essas equações, o que eu tenho? Eu tenho que o meu del P del T vai ser a derivada da função, mas a minha função é 8,31T sobre V. Bom, 1 sobre V está multiplicando, a derivada de T é 1, então fica 8,31 sobre V. É 8,31 sobre V. Eu preciso de del P del V. Só que agora, essa função aqui pode ser escrita como 8,31T vezes V a menos 1. Então eu posso falar que o meu P ele é 8,31 vezes T vezes V a menos 1, porque a derivada fica mais fácil, né? Menos 1 vezes 8,31 vezes T vezes V a menos 2. Ou simplesmente menos 8,31 vezes T dividido por V ao quadrado. Então, o meu dP dt vai ser igual del P del T. Del P del T está aqui, 8,31 sobre V.
8,31 sobre V, mas o meu volume quanto que era mesmo? Meu volume era 100 litros, então sobre 100. Vezes ΔT dt. ΔT dt é a temperatura, né, que era o Kelvin aqui, né? 0,1 mais ΔP ΔV. ΔP ΔV eu calculei que ele era aqui menos 8,31 vezes temperatura, que é 300, dividido por 100 ao quadrado, vezes dVdt. E dVdt nós vimos lá que ele era 0,2. 0,2. Então, tem que fazer essa conta aqui agora. Vamos copiar de novo ele aqui. E fazer essa conta aqui na próxima página. Subindo lá, tá lá. Prontinho. Fazendo essa conta aqui, o meu dp, eu não vou fazer a conta inteira, né? Vocês têm calculadora aí, tá certo? dp dt vai ficar igual a menos 0,04155. Basta fazer essa conta que está ali, vocês vão ter a resposta, ok? Então está feita uma aplicação. Próximo exemplo, próxima regra, na verdade, caso 2. Suponha que z é f de x e y e ele é uma função diferenciável em x e y. Só que o x agora depende de s e de t. E o y é h, que também depende de s e de t. Então, na verdade, eu vou ter duas diferenciáveis agora. Um dS, um dz dS e um dz dt. No dz dS, aqui ó, eu vou usar ΔX, só que eu vou derivar em relação a S. dy, eu vou derivar em relação a S. No dz dt, a variação que deriva em relação ao t. Então aqui na primeira eu derivo y e x em relação a S, aqui eu derivo y e x em relação a t. E vem o exemplo. Se z é elevado a x seno de y, onde x é st ao quadrado e y é s quadrado t, determine ΔZ ΔS e ΔZ ΔT. Então primeiro eu vou fazer ΔZ ΔS. Bom, ΔZ ΔS vai ser ΔZ ΔX dx ds. Só que olha só, era d porque não depende de s. Agora quando depende de duas vai ser del. Só isso. É isso aqui que muda. Mais ΔZ ΔY ΔS. Então, ΔZ ΔS vai ser, vamos lá. Vou derivar a função aqui, ó, essa função aqui, primeiro em relação a S, a x. Em relação a x, só tem esse. Isso aqui é constante, então é e elevado a x seno de y, vezes ΔX ΔS. Quem que é meu x? O x é st ao quadrado. Se eu vou derivar em relação a s, vai ficar t ao quadrado. Mais ΔZ ΔY. Vou derivar essa função em relação a y. Derivada de seno é cosseno, então é e elevado a x cosseno de y. Vezes a derivada dessa função aqui, y agora em relação a s, é 2st. Bom, acabou. Só que olha só, eu tenho quatro variáveis agora. Eu tenho x, y, s e t. Então, para poder ficar uma variável só, vou falar que ΔZ ΔS vai ser igual. Vou deixar todo mundo em relação a quem? A st. Quem que é x? X é st ao quadrado. Então, é e elevado a s t ao quadrado vezes seno de y. Quem que é y? S ao quadrado t. Tá aqui. Vezes t ao quadrado. Mais e, o x é st ao quadrado, vezes cosseno de s quadrado t, que é meu y, vezes 2st. Pronto. Aí acabou porque está todo mundo em relação a s e t. Tá lá. E a outra pergunta era ΔZ, é isso? Minha função é z. ΔZ ΔT. ΔZ ΔT. Então aqui vai ser agora ΔZ ΔX, só que aqui muda, aqui vai ficar ΔX ΔT mais ΔZ ΔY vezes ΔY ΔT. O que mudou foi só aqui que virou para dt.
Então, del z, del t vai ser igual. Quem que é dz dx? É o mesmo que tinha dado no outro ali. Del z del x é e elevado a x seno de y. E elevado a x seno de y. Só que agora dx dt é derivar x em relação a t. Então vai ficar 2st. Vai ficar 2st. Mais del z del y. Mas del z del y já é calculado. É e elevado a x cosseno de y. E elevado a x cosseno de y vezes del y del t. Que é derivar agora esse y aqui em relação a t, que é s quadrado. Portanto, só para terminar, del z del t vai ser igual. Todo mundo em relação a x, y, st. Vou colocar todo mundo em relação a st. E elevado a s quadrado t, porque meu x vale... Desculpe, st ao quadrado, né? Então é s t ao quadrado. T ao quadrado. Vezes seno de, no lugar do y, s ao quadrado t. S ao quadrado t. Vezes 2st. Mais e elevado a st ao quadrado vezes cosseno de y. S ao quadrado t. Tudo isso aqui vezes s ao quadrado. Pronto. Se quiser colocar numa ordem, né? Del z del t, olha lá. E elevado a st ao quadrado vezes 2st, porque pode vir para frente, vezes seno de s quadrado t, mais e elevado a est ao quadrado vezes s quadrado vezes cosseno de s quadrado t. Bom, aí fica na frente as variáveis aqui, e elevado a st ao quadrado, multiplica 2st e st ao quadrado vezes s, e depois fica o seno e o cosseno, tá? Então tá aí, derivada usando a derivada da regra da cadeia, usando uma função de duas variáveis. Agora tem uma regra geral. A regra geral diz o seguinte: se eu tiver várias variáveis, ó, del u, del x1, del x1, del t1, del u, del x2, del x2, del t1, e assim por diante, tá? Continua, quantas variáveis tiver para poder fazer. Nesse x1, entenda que é x, no x2 que é y, no xn que é z, e assim por diante. Para cada i, vai variando. Então, exemplo aqui, escreva a regra da cadeia. Veja que não é para resolver isso aqui, é só para escrever. Se é só para escrever, eu só vou definir como é que ela vai ser feita só. E acabou, não vou resolver esse exercício não. Então eu quero fazer quem? O w, f de x, y, z e t. Depende de 4 variáveis. O x depende de 2, o y depende de 2, o z depende de 2 e o t depende de 2. Então eu vou ter quem aqui? Como depende de u e de v, eu vou ter del w, del u, e vou ter del w, del v. O del w, del u vai ser cada uma das funções. Quais funções eu tenho? A f é uma só que a primeira variável é x. Então vai ser del w, del x, vezes, estou variando em relação a u, então vai ficar del x, del u. Mais outra variável, y, del w, del y, vezes del y, del u, mais uma variável z, del w, del z, vezes del z, del u. Por último, tem as variável t, então vai ficar del w, del t, vezes del t, del u. Então veja só, primeira sempre são as derivadas da função em relação à variável principal, e depois sempre da variável segunda para a sua letra, que é u nesse caso. O que vai mudar aqui? Só vai mudar aqui que vai ficar del v, del v, del v e del v. Então vai ficar del w, del x é igual del x, del v, mais del w, del y, vezes del y, del v, mais del w, del z, vezes del z, del v. E o último, del w, del t, vezes del t,
del v. Pronto. Simples assim, ok? É evidente que me desse a função agora, eu conseguiria resolver ela. O exemplo 5, ele vai falar o seguinte, é a mesma ideia, só que agora ele vai dar um valor para t. O t é igual a zero, como nós tínhamos anteriormente lá. O meu u depende de três variáveis, tá vendo? X, y e z. Só que o x depende de r, s e t. Depende de três variáveis. O y, r, s e t. E o z, r, s e t. Determine o valor de del u, del s. Só del u, del s. Então eu quero saber del u, del s. Primeira coisa, tem que montar a função. Então vai ficar del u. Qual a primeira variável? X. Del x vezes del x, del s. Porque eu quero só do s. Mais outra variável. Del u, del y vezes del y, del s. E o último, del u, del z e del z, del s. Então, o que eu preciso calcular? Cada um desses. Vou calcular direto aqui, né? Porque são funções simples, certo? Então, ó, del u, del s vai ser del u, del x. Vou derivar aqui em relação a x. Caiu 4, ficou 4x a terceira y. Aqui não tem x, é zero. Esse aqui multiplica del x, del s. O x é esse. Em relação a s vai ficar r elevado a t. R elevado a t. Mais... Vou colocar aqui no parênteses também. Del u, del y. Vou derivar isso aqui em relação a y. Aqui vai ficar x a quarta. Mais... Porque o y virou 1, né? 2y a terceira. 2y, z a terceira. Vezes del y, del s. O y é esse aqui, ó. Então, cai o 2, rs elevado a menos t. 2, rs e elevado a menos t. Mais del z, del u, del z. O z só tem aqui, então vai ficar 3, vou colocar aqui embaixo, né? 3y ao quadrado, z ao quadrado, vezes del z, del s. O z é esse aqui, vai ficar r quadrado seno de t. R quadrado seno de t. Só que olha só, o meu s vale, o r vale 2, o s vale 1 e o t vale 0. Então vai ficar aqui, ó. Primeiro eu vou calcular quem que é o x. O x é r vale 2, então vai ficar 2 vezes o s vale 1 vezes 1 e e elevado a t. O t é 0. E elevado a 0. Portanto, ele vale quanto aqui, ó? 2 vezes 1 vezes 1, 2. E o y? O y vale r, que é 2, vezes s ao quadrado, que é 1, vezes e elevado a menos 0. Bom, e elevado a menos 0 é 1 também, então, portanto, o y também vale 2. E o z? O z, ele vale r quadrado, que é 2, 2 ao quadrado, vezes s, que é 1, vezes seno de t, que é seno de 0. Mas seno de 0 é 0, portanto, essa conta aqui toda vale 0. Então, z vale 0. Portanto, o meu del u, del s vai ser 4 que multiplica x ao quadrado. Terceira, 2 a terceira. Vezes y. Y é 2. Tudo isso aqui multiplica r, que é 2, vezes e elevado a 0. Mais x a quarta. X é 2. 2 a quarta mais 2 vezes y, que é 2, vezes z a terceira, que é 0. Vezes 2, vezes 2, vezes 1, porque era 2 vezes r vezes s, vezes e elevado a menos 0. Mais, aqui ó, vai descer aqui, vai ficar 3 vezes y vezes z ao quadrado, que é 0, né? Tá certo? Porque o z é 0. Então esse aqui vale 0, não preciso dele, mais 0. Portanto, para terminar aqui, del u, del s vai ser igual 2 ao cubo, 8. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Mais 2 a quarta, 16. Aqui é 0. 16 e aqui é 4. Certo? 16 vezes 4, 64. Somando tudo isso aqui, resposta 128.
192. Está lá. A resposta disso aqui é 192. Perfeito, pessoal? Exemplo 6. Se g de s e t é f de s quadrado menos t ao quadrado. Então, esse aqui ó, é o meu g, certo? O g, na verdade, nada, né? Esse aqui é a minha primeira variável, como se fosse x. E esse aqui como se fosse meu y. E f for diferenciável, mostre que g satisfaz essa equação. Bom, eu quero provar que o g dá essa resposta aqui. Então, vamos lá. Eu tenho t que multiplica g del g del s. Quem que é del g del s? Del g del s, vou colocar aqui embaixo, ó. Del g del s vai ser del g del x vezes del x del s mais del g del y vezes del y del s. Só que o x aqui é x e y é y. Então esse aqui a derivada é 1, esse aqui a derivada é 1. Portanto, del g del s vai ser 1 vezes derivada de x em relação a s, aqui vai dar 2s. Mais, aqui é 1, derivada de y em relação a s vai dar menos 2s. Portanto, ó, 2s menos 2s é 0. Então, isso aqui vale 0. E, para eu poder resolver a segunda parte, certo? Eu vou colocar aqui, ó, del, então aqui é vezes 0, mais S que multiplica del G del T. Quem que é del G del T? De novo, esse aqui é o X, esse aqui é o Y, então vai ficar lá, del G del T, vai ficar, a primeira eu já sei que é 1, né? Vou colocar 1 aqui, ó. E vai ficar aqui del X del T, del X del T que vai ficar menos 2T. Mais, aqui também é 1 e que vai ficar del Y del T. Del Y del T é vezes 2T. 2T menos 2T é 0, portanto aqui vai ficar S vezes 0. De fato, 0 é igual a 0, então está provado. Tá? Perfeito? Exemplo 7. Se fz é um f de x e y e tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, e x é r quadrado mais s quadrado, e y é 2rs, determine. Primeira pergunta que está pedindo para determinar. Quem que é? Del z del r e depois del 2z del r2. Bom, então, del z del r é igual a del z, que é a função del x, vezes del x del r, mais del z del y vezes del y del r. E a função quem que é? X e y. Então, esse aqui a derivada é 1 e esse aqui a derivada é 1 também. Tá certo? Então, você vai ter que del z del r é igual a... Vou deixar aqui del z del x, tá certo? Porque pode ser que seja uma outra função qualquer. Del x del r vai dar 2r. Mais del z del y vai dar del z del y, porque eu não sei quem que é o y aqui. Na outra ela sabia, né? Vezes, aqui vai ser 2y, ou del y del r. Del y del r vai ser aqui 2s. Muito bem. E agora eu quero derivar del 2z del r2. É derivar de novo. Só que eu vou derivar quem agora? Agora eu vou derivar essas funções que estão aqui. Essa primeira função e a segunda função. A primeira função vai ser essa aqui. Eu vou derivar essa aqui, vai ficar del de del r de del, vou colocar o 2r na frente, 2r del z del x, mais a outra função, 2s na frente, 2s del z del y, certo? Para poder fazer isso aqui, vou derivar isso aqui, então vai ficar, tem que colocar na próxima página, né? Eu cabe para isso aqui. Vamos subir ele.
Então, muito bem. Para derivar esse aqui, ó, vou colocar aqui. Tá lá. Aqui o meu del 2z del R2 vai ser igual. Bom, vou derivar esse aqui. Se eu derivar del R de 2R, vai dar 2R. Mas é 2R del Z del X, certo? E agora eu vou derivar o del Z del X em del Z del R. Então vai ficar 2. Na verdade aqui o R sumiu, né? Derivei em relação a R, o R não tem mais. Então aqui ficou 2R del Z. Então ficou del 2Z, na verdade, né? Dividido por del R del X. Mas, agora eu vou derivar essa próxima aqui. Derivando del R de 2S é 0. Então ficou 0 que multiplica del Z del Y, mais derivada desse aqui em relação a R ficou 2S del 2Z por del R del Y, certo? Então, quem que vai ficar esse aqui? O meu del 2Z de del R2 ficou, aqui ficou 2 del Z del X mais 2R del 2Z del R del X mais, esse sumiu, ficou 2S del 2Z del R del Y, certo? Então, muito bom. E aí, nós temos, então, como é que ficou a nossa resolução, tá? Tá lá. Perfeito. Essa aqui é a resposta. Se eu tivesse agora o R, o X, o Z e o Y, eu conseguiria calcular. E derivação implícita, uma diferenciação implícita. Se for dy dx, vai ser del F del X sobre del F del Y negativo. Ou simplesmente Fx sobre Fy. Então, para poder resolver esse exercício aqui, bem simples, né? Vamos lá. Determine y' de x terceira mais y terceira igual a 6xy. Primeiro eu preciso calcular fx. O meu fx aqui vai ser, ó, deriva em relação a x um dos lados, certo? Eu vou ter derivada em relação a x aqui. Cai o x, fica 3x ao quadrado igual a 6y. Ou 3x ao quadrado menos 6y igual a 0, certo? E o meu fy vai ser, caiu 3y ao quadrado igual a 6x. Ou simplesmente 3y ao quadrado menos 6x igual a 0. Então, esse aqui é o fx, esse aqui é o fy. É só colocar um sobre o outro. Menos fx sobre fy, a regra, ou seja, é menos. Tem 3 em evidência lá, né? 3x ao quadrado menos 2y sobre 3y ao quadrado menos 2x. Cancela esses dois aqui, então vai ficar esse menos aqui na frente. X ao quadrado menos 2y sobre y ao quadrado menos 2x. Ou, se eu usar esse menos aqui em cima, vai ficar 2y menos x ao quadrado sobre y ao quadrado menos 2x, tá? Tá lá. Essas duas respostas aqui estão corretas. E nós temos agora um último exemplo. Esse último exemplo vai ser del y del x e del y del z. A ideia é a mesma, tá? Só que o del z del x, ele vai ser menos fx sobre fy. E o del z, que é o outro, né? Del y vai ser menos fy sobre... Aqui é z, na verdade, né? Menos fy sobre fz. Então, preciso calcular primeiro fx, depois preciso calcular fy, depois preciso calcular fz.
fx dessa função vai ser 3x ao quadrado mais 6yz. Fy dessa função vai ser 3y² mais 6xz. E fz vai ser 3z² mais 6xy. Pronto. Então, o ΔZ, ΔX vai ser menos fx, 3x² mais 6yz, dividido por fz, que é 3z² mais 6xy. Posso colocar o 3 em evidência, portanto, ΔZ, ΔX vai ser menos, vai ficar lá em cima, x² mais 2yz, e embaixo, z² mais 3xy. Não vou aplicar esse menos porque ia inverter o sinal negativo para os dois e não ia ajudar em nada. E por último ali, né, o ΔZ, ΔY, que seria o menos FY, 3y² mais 6xz, dividido por FZ, que é 3z² mais 6xy. De novo, posso colocar o 3 em evidência e vai ficar y² mais 2xz sobre z² mais 2xy. Então aqui é z e embaixo é y. Tá lá a resposta. Pessoal, então agora eu deixo com vocês as próximas atividades, né? Eu vou colocar os exercícios nas nossas plataformas, tanto no Google Sala de Aula quanto no Moodle, e façam os exercícios porque as avaliações serão feitas em cima desses exercícios que vocês estão fazendo, ok? Uma boa semana a vocês e até a nossa live. Um abraço.